Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos, somos curiosos e queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste. Comente aí, deixe a sua opinião e também participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Nesta quarta-feira, dia 18, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entre outras lideranças, estiveram em Manaus, Amazonas, onde entregaram 500 moradias a famílias de baixa renda de Manaus. Acompanhando o presidente, por conta do compromisso seguinte no Pará, entre outros, esteve o pastor Silas Malafaia. Em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro entregou as chaves de apartamentos do conjunto popular chamado Residencial Manauara, que já entregou 1.284 casas entre 2016 e 2020. Os 500 apartamentos irão beneficiar cerca de 2.000 pessoas. O momento hoje aqui, como já vivi em muitos outros locais do Brasil, a entrega das chaves de uma casa ou de um apartamento próprios. Realmente, o que a gente vê no semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. E o nosso governo federal assumiu um compromisso desde o primeiro momento: terminar obras que estavam paradas, impulsionar aquelas que estavam sendo tocadas lentamente. Porque obra parada é prejuízo, obra concluída é receita para município, para estado e para a União, e é paz para essa pessoa. O nosso governo está com 2 anos e 8 meses, e até o momento, nenhum ato de corrupção foi detectado em nosso governo. De Manaus, o presidente Bolsonaro foi a Ananindeua, na região da Grande Belém, no Pará, onde participaram da programação de comemoração do centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no estado do Pará. Sabia que a missão ia ser difícil. Sabia das dificuldades. Sabia que quase tudo que nós fazemos passa pelo parlamento brasileiro. Temos tido um bom retorno do parlamento. Sabemos de que o outro poder, ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar. Mas acreditamos que este Supremo, assim como o parlamento, assim como o Executivo, aos poucos vai mudando. Mais do que um compromisso com vocês, um compromisso com a minha consciência, em indicar uma das 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal, um irmão nosso, terrivelmente evangélico. Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça, porque a vida dele também vai mudar. As suas responsabilidades serão majoradas. Decisões difíceis ele tomará também. Mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele. E ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá a palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Ministro chora ao contar o que sentiu ao ver as águas chegando ao Nordeste. O ministro Rogério Marinho é um dos responsáveis pelos avanços das obras da transposição do Rio São Francisco. O ministro do Desenvolvimento Regional chorou em discurso quando falou sobre o que sentiu com a chegada de água ao Ceará.
Ele agradeceu ao presidente Bolsonaro pela oportunidade de mudar a realidade da população do Nordeste. Ele compartilhou nas suas redes sociais o trecho do discurso em que se emocionou. Chegar no Ceará e assistir ao lado do presidente as águas saírem de Negreiros, a barragem de Negreiros, e adentrarem o Ceará, foi um momento diferente. Tem muita história, sabe? São as músicas que a gente escutou, são as histórias que a gente ouviu. Muita emoção. 1852, vejam vocês. É bom falar um pouquinho de história que a gente se esquece da emoção. Dom Pedro II disse naquela oportunidade que venderia a última joia da coroa. O engenheiro do Crato, no Ceará, apresentou um projeto onde essa água era prospectada em Cabrobó. Em Cabrobó. Era o ponto de captação, onde de fato a água hoje é captada 170 anos depois. Em 2005, quando as obras se iniciam, foi dito que era 4 anos. 2009, mais 4 anos. 2012, mais 4 anos. 2016, mais 4 anos. Olha, nós encontramos uma obra que é muito importante, que é uma obra do Estado brasileiro, que pertence ao povo brasileiro. Mas uma obra cheia de problemas. Problemas que nós não queremos repetir hoje. Pela improvisação, pela falta de projetos, pela fragilidade dos materiais de construção que foram colocados, pela deterioração dos canais, dos leitos dos rios que precisavam ser desassoreados. Então nós estamos fazendo um enorme retrabalho. Em 2017 houve um grande problema hídrico no Ceará. Vocês devem estar lembrados que o governo do estado naquela oportunidade e o governo federal teve que tomar providências, inclusive com a possibilidade de trazer caminhões-pipas para abastecer a cidade de Fortaleza. Se pensou em fazer grandes trabalhos de trazer usinas de dessalinização de países árabes para se montar de uma forma mais imediata. É uma região que moram 4,5 milhões de pessoas, Fortaleza e região metropolitana. A água, quando chega ao Ceará, em Jati, e demanda lá pelo Vale do Jaguaribe em direção ao Castanhão, 300 quilômetros de extensão, permitiu que nós tivéssemos uma segurança que nunca houve na história do Ceará. Fortaleza, região e os cearenses, a partir de hoje, eles vão cantar a súplica do cearense, sim, mas como recordação bonita de uma poesia que homenageia uma parte importante da nossa história, mas não com uma condição de necessidade presente. A subprocuradora da República, Lindora Araújo, enviou 2 pareceres à Corte, ao STF, isentando o presidente Jair Bolsonaro de supostos crimes contra a saúde pública. PT e PSOL foram à Justiça para tentar punir o presidente da República por suposto incentivo a aglomerações e a falta do uso de máscaras. Essa conduta não se reveste da gravidade própria de um crime por não ser possível afirmar que, por si só, deixe realmente de impedir introdução ou propagação da Covid-19, argumentou Lindora, ao mencionar que há incertezas sobre o uso do objeto. Não é possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara, declara a análise da subprocuradora. Enquanto políticos tentam a todo custo achar corrupção no governo federal e não encontram nada concreto, além de narrativas, em alguns estados a situação é bem diferente. Cerca de 400 policiais federais e servidores da Receita Federal e da Controladoria Geral da União cumpriram nesta quarta-feira, dia 18, 95 mandados de busca e apreensão, 54 mandados de prisão temporária e 6 mandados de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal nos estados do Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso.
A ação da Polícia Federal faz parte da operação para combater o desvio de recursos públicos na área da saúde por meio da contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos no Pará, por exemplo. O objetivo é esclarecer crimes de organização criminosa e lavagem de capitais apontados no decorrer das apurações. Os contratos investigados ultrapassam 1,2 bilhão e envolvem 4 organizações sociais, 5 hospitais regionais e 4 hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, explicou a Polícia Federal em nota. Segundo as investigações, o governo estadual do Pará fazia repasses de verba para organizações sociais contratadas que subcontratavam outras empresas para prestar serviços às unidades de saúde geridas pelo grupo criminoso. Prática conhecida como quarteirização. Os serviços subcontratados eram superfaturados ou nem sequer eram prestados, permitindo que a verba que deveria ser destinada à aquisição de bens ou serviços retornasse aos integrantes da organização criminosa por meio de complexo esquema de lavagem de dinheiro. 1,2 bilhão em contratos suspeitos. E o povo pagando a conta e ainda sofrendo com serviços da saúde abaixo do que poderia ser a qualidade, poderiam ser se não fosse a corrupção, gente. Por isso, por exemplo, tanta cobrança há para que a CPI olhe para a corrupção nos estados e municípios. Comissão do Senado Federal aprova aposentadoria especial para frentistas de postos de gasolina. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto de lei do Senado que facilita o acesso à aposentadoria especial para esses trabalhadores que atuam no abastecimento de combustíveis. O benefício para os frentistas está previsto no projeto de lei de autoria do senador Telmário Mota, de Roraima. Caso não haja recurso para o plenário, a matéria segue para a Câmara dos Deputados. O texto considera que o recebimento do adicional de periculosidade ou de insalubridade pela operação de abastecimento de combustíveis é prova suficiente para a aposentadoria especial. O mesmo vale para a conversão do tempo de trabalho especial em tempo de trabalho comum. A alteração deve ser feita na lei que regula os planos de benefícios da Previdência Social. O texto original estabelecia a concessão de aposentadoria especial e contagem de tempo de trabalho especial aos segurados expostos à periculosidade derivada de inflamáveis. Mas uma emenda do senador gaúcho, o Paulo Paim, estabeleceu que a medida fica voltada para trabalhadores que operam bombas de combustíveis e não a todos os que lidam com produtos inflamáveis. Isso porque, segundo ele, é inegável que a operação de bombas de combustível coloca o trabalhador em contato com diversos agentes químicos nocivos à saúde e que podem levar, inclusive, até a morte. De Brasília, Fábio Santos. O Papa Francisco disse nesta quarta, dia 18, que quem se vacina contra a Covid-19 demonstra um ato de amor para com os mais frágeis. O Papa afirmou que cabe a cada um contribuir para acabar com a pandemia de Covid-19 e que essa contribuição começa com a vacinação. As declarações do Papa foram feitas em mensagem dirigida aos representantes da Igreja Católica na América Latina, no momento em que o número de infecções aumenta em países do centro e do sul do continente americano. Vacinem-se é o slogan lançado pelo Papa numa campanha que junta arcebispos e cardeais do continente americano com a mensagem de que as vacinas são seguras e uma ferramenta fundamental para conter o avanço do novo coronavírus. O advogado Túlio Silveira, representante da farmacêutica Precisa Medicamentos, foi ouvido nesta quarta-feira, dia 18, pela CPI da Covid-19 no Senado. Quando começaram os contatos com a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech, por favor? Excelência, essa informação eu vou permanecer em silêncio. Vossa Senhoria participou de todo o processo de negociação com a Bharat Biotech? Permanecerei em silêncio. Como se deu a aproximação da Bharat Biotech e quais foram seus facilitadores? Permanecerei em silêncio.
Vossa Senhoria pode fazer um relato cronológico de como foram as negociações iniciais da Precisa, chegando até a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde? Excelência, permanecerei em silêncio. É lícito que o Ministério da Saúde emita ordem bancária para o exterior Permanecerei em silêncio. a respeito da compra da Covaxin? Excelência, permanecerei em silêncio. Então, se puder responder, desta vez, Vossa Senhoria foi responsável por solicitar a retirada da cláusula que previa exclusividade do Ministério da Saúde em adquirir a Covaxin no Brasil? Excelência, permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria fez contatos com órgãos jurídicos da Presidência da República? Permanecerei em silêncio. Câmara aprova a reforma eleitoral em segundo turno e autoriza a volta das coligações. O novo texto prevê estímulo à candidatura de mulheres e negros. A PEC da reforma eleitoral foi aprovada e prevê, entre vários pontos, a volta da coligação partidária nas eleições proporcionais para deputados e vereadores já a partir de 2022. Para que a medida entre em vigor, a PEC precisa virar emenda constitucional antes do começo de outubro, um ano antes do pleito eleitoral. O texto aprovado prevê a contagem e dobro dos votos dados a candidatas, mulheres, e a negros, para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o Fundo Eleitoral. Um dos critérios para essa distribuição, a distribuição dos recursos desses fundos, é exatamente o número de votos obtidos. Assim, a ideia é estimular candidaturas desses grupos. Sobre a chamada fidelidade partidária, o texto aprovado prevê a perda do mandato dos deputados federais, estaduais ou distritais e também vereadores que se desfiliarem da legenda. Essa desvinculação só poderá acontecer quando o partido concordar ou hipóteses de justa causa estipulados em lei. Em nenhum dos casos, a mudança de partido será contada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também de acesso gratuito à rádio e à televisão. O texto muda ainda os critérios para a apresentação de projetos de iniciativa popular, que são aqueles oriundos da sociedade civil por meio de apoio com a coleta de assinaturas. Atualmente, a Constituição permite a apresentação desse tipo de projeto quando ele for apoiado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, e em cada um desses estados deve haver um mínimo de 0,3% de eleitores que subscrevem o projeto. Com a PEC, essa iniciativa passa a depender apenas do apoio de 100 mil eleitores, independentemente da distribuição pelos estados, e podendo ser de forma eletrônica. E, por fim, o texto altera a data de posse para presidente da República e governadores, que passa de 1º de janeiro para o dia 5 para presidente e 6 de janeiro para governadores. Agora, a matéria será enviada ao Senado Federal. E vimos que repercutiu que enquanto Luciano Huck vai para o Domingão do Huck, agora na Globo, o apresentador Marcos Mion assumirá o Caldeirão aos sábados na Globo. Marcos Mion, que já foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, pela primeira-dama Michele Bolsonaro em Brasília há algum tempo, quando houve troca de respeito por ações em causas especiais, como o autismo, por exemplo. Mion, que tem um filho autista. Pois é, agora na Globo, gente, de acordo com o programa Tarde é Sua da Rede TV, alguns apresentadores globais andam revoltados com a contratação de Marcos Mion para o comando do Caldeirão do Huck. E parece ser mesmo inveja ou ciúme. O jornalista Alessandro Lobianco afirmou que a direção da Globo não gostou nada da postura desses apresentadores com ciúme, inveja, e deu uma puxada de orelha à Globo nesse grupo que estava desmerecendo Mion e fazendo até chacotas contra o novo contratado. Tudo começou em um grupo de internet em que apresentadores começaram a reclamar de tapete vermelho para o Mion na Globo. Outros o chamaram de cara crachá. Foram para cima do Mion
e comentaram no grupo que acham que a Globo tem um plano maior para ele. O fato chegou aos ouvidos da direção da Globo, que enviou um e-mail aos apresentadores para dar um puxão de orelha, informou Lobianco. Tinha mais gente com pretensões de assumir o posto e, por isso, descontentamento de alguns com a chegada de Mion. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.